sejam todos bem-vindos ao canal Etnomaf by Diego Curtis. Hoje trazendo para vocês mais uma aula inédita aqui do canal sobre o conceito de ângulos determinados por retas paralelas e suas transversais. Este assunto, pessoal, é um assunto importante dentro da matemática porque nos ajuda a compreender diversas questões mais complexas da geometria e conseguimos fazer algumas demonstrações usando este conceito que nós vamos estar aí aprendendo hoje. Antes de dar início à nossa aula de hoje, gostaria de fazer um convite a você, se você ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva, ajude o canal a crescer e também deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vamos para a vinheta e logo após a vinheta vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, estamos aí de volta com a nossa aula de hoje sobre esse conceito aí que é o conceito de ângulos determinados por retas paralelas e suas transversais, né? Na verdade, na aula de hoje nós vamos estar tratando aí de outros assuntos também, que é, por exemplo, o que é uma reta paralela, o que é uma reta transversal e dando continuidade a esse estudo aí hoje. Então, segue comigo aí para que a gente não perca tempo. Então, vamos lá. Nesta aula de hoje, estudaremos os conceitos de retas paralelas, retas transversais, o que são ângulos correspondentes e também falaremos sobre ângulos determinados por retas paralelas e suas transversais, onde nós vamos estar falando dos ângulos correspondentes e congruentes. E daremos aí também uma aplicação aí sobre esse conceito. Então, continuando a nossa aula, vamos definir o que são retas paralelas. Duas retas do plano são ditas paralelas, né? E a gente usa este símbolo aqui, ó, como se fosse dois segmentos de retas, se e somente se, né, são coincidentes ou não tem nenhum ponto em comum. O que acontece, pessoal? Existem duas definições, né, na verdade, de retas paralelas. Existe a definição de retas paralelas no caso da reta paralela ser coincidente. O que é a reta paralela coincidente? Imagine que você tem uma reta R, né? E em cima dessa reta R, a gente tem uma outra reta S aqui, ó. Em cima mesmo, como se fosse a mesma reta, né? Então a gente diz assim, ó, que a reta R coincide ou é igual à reta S. Toda vez que a gente tiver uma reta que é igual a outra reta, a gente pode dizer que essas retas são paralelas e também são coincidentes. Coincidentes significa que são as mesmas retas, tá? Um outro tipo de reta paralela, que é o que a gente mais vai utilizar, e vocês vão ver mais falar, vai ser aquela reta paralela que não possui nenhum ponto em comum. Esta reta aqui, né, que eu vou mostrar para vocês, é o que a gente mais vai utilizar e hoje mesmo nós iremos utilizar nos conceitos de hoje. Então vamos lá. O que são retas paralelas que não têm ponto em comum? Você vai imaginar duas retas, né, uma do lado da outra, e essas duas retas, elas são uma do lado da outra e elas vão, entre aspas, né, caminhando até o infinito e elas nunca se cruzam, ou seja, elas estão no mesmo plano, mas elas não se interceptam, tá? Por quê? Na verdade, nós estamos tratando de retas paralelas no plano, tá? Então a gente tem que pensar assim, está no mesmo plano, elas não interceptam. Então o que a gente diz? A gente diz que a reta R interseção com a reta S é um conjunto vazio de pontos, ou seja, não tem pontos em comum, tá? E quando, na verdade, né, a reta R for igual à reta S, a gente vai dizer que a reta é coincidente, também é um caso aí de paralelismo entre retas, tá? O que a gente mais usa, como eu falei para vocês, é esse daqui. Então, continuando aí. Retas transversais. O que é, na verdade, uma reta transversal? Uma reta é transversal a uma ou outras retas se esta, né, possui um único ponto de contato com cada uma dessas retas. A gente vai dizer que uma reta vai ser transversal a uma outra se por acaso esta reta ela ter pontos de contato com cada uma das retas que a gente está buscando aí a sua transversalidade aí. Então, exemplo, olha só, observe aí. A gente tem duas retas aqui, a reta R e S, elas são retas quaisquer, tá?
Então essas retas não são paralelas, são retas quaisquer aí, né? E o que a gente tem? A gente tem uma reta vermelha aqui, ó, que é essa reta T, né? Essa reta T, ela tem dois pontos de contato. Um ponto de contato com a reta R, que a gente pode visualizar aqui, que é esse ponto de contato, e um outro ponto de contato aqui com a reta S, né? Então a gente tem aqui cada reta aqui, né, que intercepta ou é interceptado pela transversal, possui um ponto de contato. Então a gente fala que essa reta vermelha ela é transversal às retas R e S, né? No caso a gente pode escrever assim: T é transversal à reta R e S quaisquer aí, né? No caso aí duas retas quaisquer. No entanto, pessoal, se a gente tiver aí, no caso, retas paralelas também, né, a gente pode ter esse caso da reta transversal. Nesse caso, ficaria da seguinte maneira, olha só. A gente teria duas retas paralelas, né, cortadas por essa transversal aqui também vermelha, né, e no caso, né, esse T aqui, né, o T de transversal mesmo, a gente diz nesse caso, né, que T é uma transversal às retas paralelas A e B. O que nós vamos estudar nessa aula de hoje, na verdade, é esse caso aqui, né, de quando T é transversal às retas paralelas A e B, ou C e D, e tanto faz aí as retas transversais. Mas antes de nós darmos início nesse foco, nós vamos entender um pouco mais sobre ângulos correspondentes. Presta atenção. Nós denominamos por ângulos correspondentes, né, a seguinte situação. Olha só. Primeiro, a gente tem que observar aqui que essas duas retas não são paralelas. Tá? Eu estou colocando aqui retas quaisquer aqui. Tá? Então, esse que é o primeiro ponto, para que a gente entenda o que são ângulos correspondentes. Olha só. Dadas duas retas quaisquer cortadas por uma transversal, então a gente tem duas retas pretas aqui, cortadas por essa transversal vermelha, nós denominamos, né, por ângulos correspondentes os ângulos que estão no mesmo semiplano definido pela transversal, sendo um interno e outro externo às retas quaisquer. O que significa isso, pessoal? Quando a gente traça uma reta, né, num plano, na verdade a gente divide esse plano em dois semiplanos, né? No caso aqui a gente tem um semiplano direito, que está de azul, e a gente tem um semiplano à esquerda, que está de vermelho aí, que está aparecendo para vocês. O que a gente tem então, pessoal? A gente tem que essas regiões aqui, né, que são divididos, elas vão formar aqui diversos ângulos entre as transversais e as retas quaisquer que a gente tem aí. Por exemplo, a gente tem um ângulo aqui em cima, a gente tem um ângulo aqui embaixo, a gente tem um outro aqui, a gente tem outro aqui. Só que o seguinte, pessoal, existe uma relação entre esses ângulos que a gente chama de ângulos correspondentes. E o que na verdade são ângulos correspondentes? Quando a gente tem, né, esses semiplanos divididos, ângulos correspondentes são aqueles ângulos formados pelas transversais e pelas retas quaisquer, só que sempre contando da seguinte maneira: um ângulo deve ser interno e outro deve ser externo às retas quaisquer. O que significa isso? Ó, observe esse ângulo aqui. Ó. O ângulo A ele é externo a esta reta de cima aqui. Ó. No entanto, o ângulo B ele é interno a essas retas, ou seja, está entre essas retas. Então, o que a gente fala? A gente fala que esse ângulo A e B eles são ângulos correspondentes. Por quê? Porque eles estão do mesmo lado do semiplano, do mesmo lado, vamos dizer assim, da semi-reta aí que é transversal, das retas que é transversal, né? Então eles estão do mesmo lado da reta transversal, sendo que um está interno e outro está externo às retas quaisquer aí que estão sendo cortadas pela transversal, tá? Então o que a gente fala? A gente fala que esses dois ângulos são correspondentes, né? A gente também tem o ângulo C e D também que são correspondentes. Se nós pensássemos do lado esquerdo agora, pessoal, do lado esquerdo aí, né, da reta de vocês, neste caso aqui, ó, o que a gente teria? A gente teria que este ângulo aqui, eu não vou desenhar ele, mas este ângulo aqui, ó, né, ele está do lado esquerdo, né, ou seja, no semiplano esquerdo aí, né, que é o semiplano rosa, e esse ângulo seria correspondente a esse outro ângulo aqui, ó. Por quê? Porque a gente tem que pegar um ângulo de fora, né, das transversais, das retas quaisquer, né, na verdade. A gente tem que pegar um ângulo de fora das retas quaisquer e pegar um ângulo de dentro dessas retas. Né? Então eu pego esse ângulo de dentro e pego o ângulo de fora. Ou eu pego o ângulo de dentro aqui, né, e pego o ângulo de fora daqui de baixo. Né? Conforme nós fizemos aqui com A e o B, C e D, a gente faria aqui do lado esquerdo aqui com outros ângulos. Beleza, pessoal? Continuando aí, então. Agora nós vamos falar
de ângulos determinados por retas paralelas e suas transversais. Presta atenção, ó. No slide anterior, nós falamos lá, né, de retas de ângulos correspondentes, né? Só que agora nós vamos pensar no seguinte: e se esses ângulos correspondentes estiverem em retas paralelas? Que é isso que nos importa aqui, pessoal, que a matéria de hoje é isso, que é ângulos determinados por retas paralelas e suas transversais. E é isso que é mais bonito aqui, como nós vamos perceber aqui no que eu vou falar agora. Olha só, ângulos correspondentes e congruentes. Toda reta paralela, olha só que interessante, toda reta paralela cortada por transversal determinam ângulos que são correspondentes, lembra lá de ângulo correspondente, que estão do mesmo lado da transversal, que são congruentes, ou seja, os ângulos lá que são correspondentes no caso de retas paralelas, quando a gente tem retas paralelas cortadas transversal, além de eles serem correspondentes, eles vão ser ainda congruentes, pessoal. E é isso que importa pra gente. Olha só, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco de forma mais dinâmica para vocês entenderem isso melhor. Olha só. Imagina que você tenha duas retas paralelas A e B aí, né? A gente está vendo aí duas retas paralelas A e B, né? E eu corto essa reta paralela por uma transversal T. Observe o seguinte, quando eu cortar esta paralela por essa transversal T, eu vou ter dois ângulos, tá? E esses dois ângulos, pessoal, eles serão ângulos aí de mesma medida, ou seja, eles serão ângulos correspondentes e congruentes ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal, e a gente vai estar tratando agora. Olha só, a gente também tem aí que os ângulos aí verde, né, do lado esquerdo aqui, ó, este ângulo e esse também são ângulos congruentes. O que é ângulo congruente? Talvez você tenha esquecido e eu também esqueci de falar com vocês. Ângulos congruentes são aqueles ângulos que têm a mesma medida, né? Ângulos congruentes são aqueles que têm a mesma medida. Ou seja, toda vez em matemática, quando a gente vai falar que uma figura, um objeto matemático tem a mesma medida, a gente diz que eles são congruentes. Acompanha comigo o que eu vou fazer aqui agora, que eu vou mudar para a tela para vocês, para que vocês entendam melhor essa ideia aí de retas paralelas cortadas por transversais. Olha só. Observa aqui, pessoal, nesse plano que eu coloquei na tela para vocês. Olha só. Neste plano, a gente está observando que a gente tem duas retas, né? E que não são paralelas. Essas duas retas não são paralelas, porque para ser paralela, essa reta aqui, ó, que é a reta de baixo, ela deveria estar passando mais ou menos aqui em cima aí da malha quadriculada, conforme vocês estão vendo, né? Só que observe o seguinte, por essas retas não serem paralelas, e a gente tem uma reta transversal a essas duas retas, a gente tem aqui que os ângulos correspondentes são esses ângulos aí, ó, de vermelho para vocês. No entanto, pessoal, observe que a medida desses ângulos em vermelhos, eles são diferentes. Por que eles são diferentes? Porque a gente tem aí retas que não são paralelas. No entanto, conforme nós acabamos de ver, se essas duas retas forem paralelas, esses dois ângulos têm que ser obrigatoriamente iguais. Então, olha só, ó, por enquanto ó, as retas não são paralelas, tá vendo? Os ângulos são diferentes. Ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa reta paralela, a reta de baixo paralela. Ó. Acabei de colocar a reta paralela. Observe o que aconteceu. Quando eu coloco a reta paralela, ó, está passando em cima da malha quadriculada, certinho, em cima do quadrado da malha quadriculada, a gente tem que o ângulo alfa e beta tornou-se iguais, pessoal. Então é isso que importa, olha só. Então em retas paralelas, né, cortadas por transversais, né, os ângulos correspondentes, ou seja, aqueles ângulos que estão um dentro e outro fora, né, e do mesmo lado da transversal, eles são aí congruentes, eles têm a mesma medida. Se a reta não for paralela, isso daí não é válido, então a gente não vai servir para nada praticamente para nós. Porque a gente importa com aquela questão deles serem iguais aí, porque é isso que vai nos ajudar a fazer cálculos. Então, se não for paralela, não será igual, e se for paralela, aí vai ser igual eu vou colocar aí para vocês, ó. Tornou igual aí, tá? Então, pessoal, é isso que eu gostaria de estar mostrando para vocês aí nessa tela. Então, vamos voltar na outra tela para que a gente dê continuidade aí ao nosso estudo de hoje. Então, vamos lá. Então, o que nós vimos? Né? Que os ângulos correspondentes eles serão congruentes se toda reta paralela estiver sendo cortada por uma transversal. Então, os ângulos correspondentes serão aí paralelos, tá? Então, continuando aí, agora nós vamos fazer um exemplo aplicado, tá? Sabendo que A e B
Olha só, A e B são retas paralelas, a gente lê assim, né? Você lembra do símbolo que eu passei para vocês no início da aula de hoje, né? E R e S são transversais. Determine as medidas dos ângulos X e Y destacados na figura. Então a gente tem o ângulo X e a gente tem o ângulo Y e a gente quer descobrir aí, né, qual que é o valor de cada um desses ângulos. Ó, praticamente, gente, para calcular o x é muito simples. Por quê? Porque é imediato aqui a resposta para o x. Observe o seguinte, ó, o ângulo de verde aqui, ó, na reta paralela aqui na reta A e a transversal, ele está do mesmo lado dessa transversal, né? Então, está do mesmo lado da transversal. E só que o ângulo verde aqui na reta A está interno às duas paralelas e o ângulo aqui embaixo, o ângulo verde aqui, ele está do lado de fora dessas paralelas, ou seja, a gente tem um ângulo dentro, um ângulo de fora, do lado de uma transversal, né, no semiplano definido por uma transversal. Então esses ângulos aqui, eles são correspondentes. Como eles são correspondentes e a gente tem aqui retas paralelas cortadas por transversais, logo esse ângulo verde é igual a este ângulo verde. Então o que a gente tem? A gente tem que a medida do ângulo x é igual a 110. É imediata essa resposta, a gente nem tem o que tratar aqui. Agora, no entanto, pessoal, se a gente observar aqui, ó, nessa figura, a gente não tem a mesma coisa. Por quê? Eu quero saber o valor de y. Só que o y aqui, ó, de laranja, ele não é correspondente ao ângulo 135. Por que ele não é correspondente? Porque eles estão de lados diferentes das transversais. Para ser correspondente, eles devem estar do mesmo lado da transversal, um dentro e outro fora. A gente tem o ângulo y lá de fora, mas a gente não tem um ângulo aqui que é o seu correspondente do lado de dentro. Então não tem como eu aplicar de forma imediata igual eu fiz com o ângulo verde. Então o que eu vou fazer na verdade? Eu vou fazer o seguinte, olha só, para calcular o y, eu vou transportar esse y aqui, ó, para aqui para baixo. Por quê? Porque eu vou usar a ideia, né, que retas paralelas cortadas por transversais, os ângulos correspondentes são congruentes. Então, este ângulo y ele pode vir aqui para baixo. Como ele vindo aqui para baixo, aqui a gente tem aqui, na verdade, um ângulo aqui que é suplementar. Observa aqui, ó, este ângulo 135 com o ângulo y, ele é suplementar. O que significa isso? Se você somar o ângulo de 135 com o ângulo de y, a gente tem um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Isso é um ângulo suplementar. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Por 135y ser suplementar, a gente pode escrever aí que y mais 135 é igual a 180. Resolvendo essa equação, passando o 135 para o segundo membro, a gente tem 180 menos 135 e 180 menos 135, a gente resulta aí em y igual a 45 graus aí, né? Que é a resposta que a gente queria aí, né? Que é o valor de y aí, conforme foi solicitado no exercício, né? O valor de x e o valor de y. Então, pessoal, por hoje é só. A nossa aula hoje foi bem breve, né? Gostaria de agradecer novamente a todos vocês aí que estiveram comigo aí durante essa aula e pedir a vocês aí, né, para ajudar aí a compartilhar o link dessa aula. Deixe o seu like se você gostou dessa aula de hoje e ajuda o canal a crescer. Acione as notificações e se inscreva se você não for inscrito. Um grande abraço, é o que o canal Etnomaf by Diego Cortes deseja a todos vocês e até a próxima aula.